Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da sua NET, especialmente hoje falando de assuntos importantes em meio ao jornalismo. Aliás, eu vou falar com o assessor de imprensa, repórter, ele que também é comunicador e hoje é assessor de assuntos corporativos da Elbor. Roberto Viegas é o meu entrevistado de hoje aqui no Frente a Frente. Ele vai contar todas as experiências de um jornalista que começou lá como repórter e acabou chegando à assessoria do governo do estado de São Paulo. Aliás, como é que está dos dois lados da notícia? Isso é difícil, viu? A gente que está de um lado aqui, às vezes não sabe o outro lado da assessoria de imprensa. E outra, né? Como é que é chegar num cargo tão importante na Elbor? Aliás, um cargo que eu nunca ouvi falar, um cargo chique. Viegas, é um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço o convite, Marilei. É um prazer estar aqui com você. Você, aos 48 anos de idade, está com um currículo bacana. Andei vendo aí a sua experiência, eu que já conheço você há muitos anos. Quero saber como é que foi a sua chegada a Mogi, porque eu sei que você veio para cá para estudar. Acabou ficando, se engajando aqui no jornalismo. Como é que foi esse começo, Viegas? Há muitos anos aí, já que você já tem de cadeira aí nessa carreira tão importante que é o jornalismo. Olha, Marilei, Mogi é uma cidade que você bebe água da cidade e depois você não quer sair daqui, né? É verdade. É mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Eu nasci em São Paulo, minha família morou durante muito tempo na cidade de São Paulo, até que viemos para Poá, aqui na nossa região. Meus pais moram lá ainda. E trabalhando em Ferraz, eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo aqui em Mogi, na Brás Cubas. E nesse período eu já estava buscando, dentro da faculdade, oportunidades de trabalho que me permitissem, o que eu chamo, né, estar um pouquinho à frente daquele pessoal que vai estar com o diploma na mão e não tem nenhuma experiência. Eu sempre busquei isso. Então, no segundo ano da faculdade, eu procurei o diretor da empresa em que eu trabalhava. Eu era lá um encarregado na área de almoxarifado, né? Era um trabalho bacana, eu gostava muito de fazer aquilo, mas não tinha nada a ver com a minha atividade que eu sonhava. E ele me falou que lá dentro eu não teria condições, que não tinha oportunidade e que, se eu quisesse, ele me ajudava no que fosse possível. E ele me abriu os caminhos para isso, criou todas as facilidades que eu precisava e eu saí de lá e vim para Mogi buscar uma oportunidade de trabalho. Bati de porta em porta, rádio por rádio, jornal por jornal, que nós tínhamos na cidade lá em 83, né? Faz um tempinho. Faz algum tempinho já, né? Que bom, né? Eu fico orgulhoso disso, né? E deram uma oportunidade para mim. Foi o Nivaldo Marangoni que me ouviu durante uma manhã e falou assim, vai pensar em alguma coisa para fazer aqui. E eu fiquei um fim de semana ouvindo a rádio, uma semana, na verdade, ouvindo a rádio, escrevi um programa de rádio. Chamava Hoje Mogi. Era assim, totalmente ponto a ponto, que o locutor tinha que falar. Eu nem sabia o que era para fazer, mas eu montei um programa. E ele achou aquilo interessante. Falou, olha, eu não tenho emprego para você aqui. Mas se quiser fazer um estágio aqui, eu deixo. Aí eu tinha lá um fôlego do trabalho que eu tinha saído e eu resolvi apostar. 3 meses de estágio, pouco tempo depois eu já estava engajado na equipe de esportes da rádio, já estava deixando de ser um estagiário lá, escrevendo um textinho para falar no ar. E foi para o esporte. Foi para o esporte. Acompanhar a União. O time do União. Mas era muito gostoso. Já viu? era esse rolo que é hoje? Já era meio enrolado. Eu acho que a imagem do time na cidade, de todo mundo que estava envolvido com o time na cidade, era bem diferente, era bem melhor, seguramente, né? E a cobertura também, ela agitava a cidade. E hoje ela não empolga porque o time realmente... Mas eu me lembro esse era muito engraçado, né? Ninguém me conhecia e eu ia assistir aos treinos do União. Levava o meu gravador e ficava anotando quem entrou, quem não entrou. Sentava às vezes algum torcedor, algum mais conhecido do time. Eu falava, quem é aquele ali? Quem é esse aqui? E ele me falando e anotando. Aí quando eu acabava aquilo tudo, eu tentava entrevistar alguém e ninguém sabia quem eu era, me apresentava e gravava. E o pessoal vai para o vestiário, não percebe, né? Eu treinava aqui no Mogilá. E aí eu saía de lá e passava no Jumbo Eletro. Olha só, Jumbo Eletro no calçadão... Radiobrás. No calçadão onde ficava o Walter Rodrigues, que era o comentarista de esportes da rádio. E eu chamo ele de pai até hoje, porque ele foi um pai para mim nesse período de trabalho, seguramente. Uma pessoa que eu admiro muito, gosto demais. Um beijo pro Valtão. E o Walter falava assim, como foi o treino? Eu falava, foi assim, tal, contava os detalhes, dava o gravador e ele gravava o comentário. Em cima do que eu falava. Isso que é entender de Era futebol, muito legal, né? E era gostoso, porque ficava bem animado. E você começou a aprender tudo ali. Tudo. E eu ia para a rádio apresentar o programa e chamava o comentário dele super atual.
Bacana, hein? E tinha uma equipe bacana que tinha, na verdade eram quase todos voluntários, né? Trabalhavam em outras atividades, dedicavam o final de semana à cobertura, e eu era o único que trabalhava na rádio. Bacana. E acompanhava no final de semana. Minha mãe falava assim, mas filho, são 10 da manhã, você vai almoçar agora. Mãe, eu tenho que ir agora, a jornada começa às 2, eu tenho que chegar ao meio-dia. Aí eu almoçava no domingo, cedo para burro, né? Largava a família, saía mais cedo. Bacana, mas foi um muito gostoso. Bom começo, né? Muito gostoso. Eu acho que o rádio é apaixonante, né? É apaixonante e dá para você uma capacidade de improvisação que nenhuma outra atividade não é? dá. Não. Que até hoje você usa. Sim. No seu dia a dia. Sim. Depois do rádio, eu sei que você trabalhou em jornal, você foi uma pessoa importante desse lado de olhar a assessoria de imprensa numa época em que as pessoas não tinham esse olhar para a assessoria de imprensa. Como é que foi a sua chegada à assessoria de imprensa? Nem eu tinha esse olhar. Você também não? Não. Eu quando me formei em jornalismo, achava que ia trabalhar só em veículo de comunicação. Não cogitava fazer uma carreira na assessoria. Como você conseguiu pôr o pé lá? Em 88... 89. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. Eu fui para São Paulo, eu saindo de Mogi para São Paulo em 86, fiquei um período na Globo Excelsior, hoje CBN. Na CBN. Nesse período, surgiu uma oportunidade de trabalho na assessoria de imprensa da campanha do Fleury. Eu conheci o Jairo Pires, que era o assessor de imprensa na Secretaria de Segurança. Fui cobrir um evento em que o Quercia ia anunciar a coligação do PFL, na época, com o PMDB para apoiar o Fleury. Fleury tinha menos de 1%. Sim. Isso é antes de junho de 90. Estava lá embaixo. 90. E aí, no meio daquela expectativa da coletiva, o Jairo falou, você está trabalhando que horário? Olha, eu estou montando uma equipe de assessoria de imprensa, vou montar 4 pessoas, assim, você não quer vir? Eu falei, imagina, tá bom demais, estou na beira da rádio, Pegas, vamos lá conversar e tal. E eu fui conversar com o Jairo. E aí ele me fez uma proposta que era muito tentadora. Eu ia ganhar, num período curto de campanha, o valor que eu talvez demorasse um ano trabalhando na rádio. Nossa. Mas eu não queria perder a oportunidade da rádio. Foi tão difícil ter chegado lá. Aí eu negociei um período de licença na rádio, que ela nem dava para ninguém para fazer campanha, e hoje não dá mesmo. E eu consegui essa autorização para sair. E fui fazer a campanha do Fleury, na expectativa de que ele não fosse decolar e eu voltasse para a rádio. Entendi. Só que a campanha foi crescendo, foi para o segundo turno, renovei a licença, aí trabalhando na campanha, depois que acabou a campanha ele se elegeu, eu voltei para a rádio num outro patamar, e quando ele foi assumir o governo, eu recebi o convite para integrar a equipe. Então, eu não acreditava o que era assessoria, que ela pudesse render, aprendi muito durante a campanha, principalmente por conhecer as pessoas. Marilê, é impressionante você visitar tantas cidades como a gente visitava, ficar às vezes 10, 15 dias longe de casa, mas conhecendo gente diferente, estudando um pouco do potencial de cada cidade, entendendo as vocações dela. Deixar pronto para o cara falar. Exatamente. Né? E também para poder conversar com os jornalistas locais. Para saber o que é a realidade os anseios, ali, né? as necessidades. Eu integrava em alguns momentos. São Paulo é enorme, né? Muito, mas a gente tem uma visão distorcida de São Paulo. Eu falo sempre isso porque parece bobagem, né? Você pega assim, o camarada atravessa a Marginal e acha que o Tietê é aquela vala que vai levando água e esgoto para baixo. Não é verdade. Aí se você vai lá no alto do Tietê e pega lá uma margem de rio que tem 10 quilômetros de largura, você fica abismado de imaginar que tem que aquele Tietê que nasceu aqui em Salesópolis, aquele filetinho de água, possa chegar naquele ponto. Então, eu tive uma experiência de ter uma visão diferente do Estado, das relações políticas, de como as coisas, o emaranhado que é esse processo político. Você tinha tido um pouco da pincelada da política na CBN e acabou se aprofundando nessa assessoria. Sim, me ajudou muito o trabalho em Mogi. CBN. Em Mogi. Por quê? Mogi é um microcosmo. Você entendendo um pouco da organização social da cidade, da política local. Fica mais fácil entender depois o macro. Você multiplica isso, você vai entendendo essas relações. Elas acontecem da mesma maneira, numa proporção maior. Numa assessoria de imprensa do governo do Estado de São Paulo, que é Eu era muito jovem nessa top, época, né? Eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos e trabalhei com um time de uma larga experiência em rádio, em jornal, em TV. E aprendi uma coisa que até hoje eu falo, né, para as 2 jornalistas que trabalham na minha equipe, né, eu falo assim que nós somos assessores de imprensa, não somos assessores da imprensa. Ou seja, eu não tenho condições de atender tudo que a imprensa me pede no tempo que ela quer.
Eu tento me antecipar ao máximo possível para acompanhar, mas eu não posso forçar situações internas que eu não tenho controle, certo. que não dependem de mim. Né? Você tem que ter total noção disso. Isso. Da né? mesma forma que eu também não tenho a capacidade que hoje muitos assessores imaginam que tem, de trabalhar o jornalista para ele escrever o que eu desejo. Que muitos assessores acham que conseguem. E querem mandar no jornalismo ou na linha editorial do veículo também. Né? Voltando àquela tua questão inicial, o jornalista que sai hoje da faculdade, ele já quer ser assessor de imprensa. Olha como mudou. No passado era o contrário, havia uma grande discriminação. Status, né? Hoje é status ser assessor de imprensa. Naquela época não era. Agora o difícil é você saber estar dos dois lados, não é, Viegas? É curioso isso. Não é difícil? Você saber estar do lado do governo ou do lado do veículo, falando do governo ali, ou numa crítica, ou numa matéria mais apimentada, mais polêmica, como a gente tem muito hoje. Não é difícil você ter esse... Como é que você conseguiu ter esse jogo de cintura de estar aqui e estar lá? Porque depois você voltou para o veículo de comunicação, né? Voltei. Tive várias experiências assim. É um exemplo que eu uso também. No caso de assessoria de imprensa, é uma assessoria como outra qualquer. Então você tem uma pessoa que tem um cargo, uma função destacada e que precisa ter uma pessoa que possa orientá-la, assessorá-la naquele determinado assunto. Esse é o meu limite. Eu não sou assessor jurídico, por isso eu não vou defendê-lo como advogado. Eu não sou assessor parlamentar, por isso eu não vou fazer articulação política, eu sou assessor de imprensa. Posso dar palpite? Posso falar, mas eu não vou intervir nessas áreas. Não posso. E às vezes você percebe uma mistura enorme do assessor de imprensa sendo advogado, sendo assessor parlamentar, ele quer coordenar todo esse processo. Eu acho que você tem até autonomia para fazer isso em determinados níveis de assessoria, quando você já está coordenando um processo, e aí você tem uma visão macro. Mas no dia a dia, o trabalho de assessoria é buscar os pontos positivos do trabalho, buscar os pontos relevantes para você tornar, que sejam de interesse público também. Muitas vezes o assessorado acha que você tem que divulgar uma ação, um determinado tema, porque aquilo tem interesse para ele. Quando tem só interesse para aquela empresa ou para aquela pessoa, não significa nada. Tem que ter interesse para a sociedade. Para a sociedade. E essa história de interesse para a sociedade? Quando acabou o governo Fleury, como é que você voltou? Você voltou para Mogi? Como é que foi essa sua caminhada? Porque é difícil, né? Você está na assessoria e acaba o cargo, porque tem isso também, né? O governador, o prefeito, o deputado não, porque pode indefinidamente ser reeleito, né? Se for bom, o senador e o vereador. Mas quando você é governador, você é prefeito, você é presidente, já acaba o mandato. Sim. Como é que fez? Como é que você fez depois disso? Olha, eu nunca me ative ao cargo. Eu sabia que ia acabar. Isso é legal. E essas experiências eu vivi e fomos bem orientados na assessoria de imprensa por conta disso, né? Ótimo. Ou seja, ao final desse período, eu não sou mais o Viegas do Palácio, como a gente era chamado. Do Palácio, chique, Viegas, né? do Palácio. Não sou. Viegas do Palácio, olha que Mas você chique. sabe que é engraçado, Marisa? Até hoje eu recebo ligação de gente, por algum motivo encontro hoje numa cobertura de trabalho. Você não trabalhou no governo? Eu me lembro de você. Ou seja, foi um trabalho, uma experiência bacana. Porque você trabalhou na Câmara de São Paulo também. Trabalhei depois, em 97. Que é uma Câmara maior do Brasil, não é? O mais Nelo Rodolfo, importante, o Nelo exatamente, Rodolfo. O Nelo Rodolfo era o presidente da Câmara e foi uma coisa muito engraçada. Eu estava trabalhando em Mogi, nesse intervalo entre 96 e 97. E houve o relacionamento no governo, mesmo depois do Fleury ter saído, me permitia ainda ter contato com algumas pessoas lá. Rende muito, né? Aí eu tinha um pessoal da segurança e o pessoal do cerimonial que falava, se um dia aparecer aí o meu prefeito, vocês me avisam. O meu prefeito era o Valdemar, que na época era o prefeito da cidade. O seu Valdemar. O Valdemar, que você conheceu tão bem. Conheci muito bem. E aí, um dia, me ligaram, por volta de 8 da manhã, falando assim, tá na agenda hoje o teu prefeito. 8 da manhã, me avisaram, ele já estava às 11. E a gente estava aquela negociação da GM, vir para Mogi. Nossa, e o Junge tentando, era deputado estadual, articulando o encontro do governador, do prefeito com o governador, tentando trazer para a cidade a GM. Então faltavam algumas obras de infraestrutura que precisavam ser acertadas. E aí eu pedi um carro para o jornal, peguei um fotógrafo e fomos para São Paulo. Chegando lá no Palácio, o Junge e madrugaram, né? Ele e o Valdemar chegaram antes do horário. A audiência marcada não estava e eles foram atendidos antes. E você perdeu? E eu perdi. Aí conversei bastante lá, como é que eu faço? Eu não vou voltar para Mogi de mão abanando.
tentei achar... O Valdemar sumia, né? Quando ia para São Paulo, você esquece. Ele não voltava para a cidade, sumia. E eu fiquei procurando o Junge, achei o Junge da Assembleia por telefone. Ele me relatou o que tinha acontecido na conversa, mas eu falei, eu não saio de São Paulo sem voltar com a declaração do Covas. Eu preciso tirar do Covas o que ele falou com Nós vamos voltar daqui. Eu vou parar no Mário Covas. Aliás, histórias maravilhosas do Mário Covas, né? Com o seu Valdemar, então, nem se fale. Depois do intervalo, o Viegas vai continuar contando esse caso e o caso também de quando ele assumiu a CBN no lugar do Heródoto Barbeiro. É verdade, babado, hein? Depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. Comigo hoje, Roberto Viegas, que estava contando os causos aqui da época do seu Valdemar. Valdemar prefeito, Junge deputado e Mário Covas governador. Aliás, essa história da GM é uma história muito legal. Viegas, e aí? Você falou, eu não vou sair daqui enquanto não pegar uma declaração do governador Mário Covas. Não fazia sentido, né? Você foi para São Paulo para isso, né? Era um furo, né? É. E aí, como é que você fez para dar o furo? Eu fiquei esperando, né? Ou seja, ao longo da manhã, falei com o Junge por telefone, tentei apurar qual era a agenda que o governador tinha. Ele tinha um evento público às 3 da tarde. Era um evento de processo de privatização da Eletropaulo, era uma audiência pública, e eu fui acompanhar. Fui acompanhar e foi muito engraçado essa cobertura, porque todo mundo focado na cobertura econômica, ou seja, quanto vai valer, o que vai vender e tal, e eu esperando um momento para perguntar de uma coisa muito pontual, que não tinha interesse para ninguém, né, naquele momento. Né? Imagina, de Mogi das Cruzes. Aí eu interrompi, no finalzinho da entrevista, e falei, governador, o senhor esteve hoje com o prefeito de Mogi. Aí ele, quem está perguntando o prefeito de Mogi? Que tem a ver, que pergunta é essa? Estranho, né? Aí eu falei, tive sim e tal. Daí ele contou que tinha conversado. Mas ele rosnou para você? Não. Que o Mário Covas rosnava. Não. Menino, eu bati boca com ele uma vez no ar. E ele e o seu Valdemar tinha uma briga histórica, né? Porque o seu Valdemar era malufista. Sim, né? ferrenho. Os dois brigaram um tempão, né, Viegas? Mas aquele momento ali, eu acho que ficaram de boa. O Junge fez um papel de apaziguador naquela reunião. O Junge tentou apaziguar os dois, é verdade. Então eles estavam de boa, como dizem as crianças, né? Estavam de bem. Estavam de bem. E aí ele respondeu, contou que era o compromisso do Estado em fazer a obra, o que o Estado estava avaliando, o que faltava ser melhor estudado para ser respondido posteriormente. E eu perguntei a ele, mas como é que é essa iniciativa do senhor de ajudar um prefeito que tem uma tradição tão larga como o malufismo? Perguntei isso para ele, falei assim, que era o interesse da cidade, que o Estado se curvava ao interesse da cidade, né? E foi destaque no jornal, enfim, aquela cobertura normal de um episódio desse. É um furo, né? E o Valdemar sumiu, ele não conseguiu falar com ele. Sumiu. Eu fechei a matéria sem ele. E aí? Mas ficou a declaração do governador que ele nunca negou, até porque era verdadeira, né? Verdade. Agora, tem um episódio envolvendo a GM, se me permite, a gente se sente, o jornalista se sente um pouco responsável por algumas situações que, numa cidade como Mogi, ele vive, né? Então é tão gostoso. Mesmo. Quando a gente, por exemplo, fala eu estava lá, eu fiz essa cobertura. Isso. Eu sei como é que é isso. Você vê uma isso. situação de crise que a cidade viveu e você acompanhou, ou quando você vê um drama que foi vivido por alguém na cidade e você colaborou, uma grande só por aproximar obra. Pessoas, uma inauguração que você acompanhou, né? Uma Mogi Dutra, uma Mogi Meteor. E eu me lembro que quando houve uma reunião, o Ângelo Albeiro articulava uma reunião... Falecido Ângelo, o ex-diretor do CIESP, articulava uma reunião de representantes da GM com os representantes de Mogi para discutir as bases do que a GM precisava para se instalar na cidade. Essa reunião aconteceu ali na Doutor Deodato, naquele prédio onde funcionava o CIESP. E eu estava morando em São Paulo ainda, mas já estava trabalhando em Mogi, e eu tinha um veículo GM, por coincidência, naquele momento. E achei que eu poderia me enfronhar na reunião, me forçar a enfronhar na reunião, como se eu fosse uma pessoa da prefeitura. E o Ângelo falou, pelo amor de Deus, Viegas, eles conhecem todo mundo, não dá para você fazer. Ângelo, mas eu preciso entrar, eu preciso acompanhar essa reunião, eu não posso perder. Aí eu peguei, vesti o terno, entrei com um carro GM no estacionamento do lado, placa de São Paulo, e perguntei para o rapaz, o pessoal da GM já chegou? Ele falou, não chegou ainda. Aí o fotógrafo estava comigo, o Flávio Pereira, ficou no prédio em frente, pegando o flagrante de quem chegava no prédio. E eu parava um por um e perguntava. As pessoas de Mogi me reconheciam e queriam fugir de mim. Nossa. Porque a reunião era secreta, não era para ser divulgada. E você estava lá, né? O bonito, né? Aí o pessoal da GM entrou, eu sabia quem era pela descrição, mas falei, se eu abordar agora, eu vou queimar o filme, vou ficar quieto.
A reunião começou, eu subia, eles me colocavam para fora. Porque eu não podia, eu subia no andar do CIESP, desce, você não pode ficar aqui. Até que, de repente, desceu uma secretária do CIESP para tirar cópias da ata da reunião. Nossa. Aí o bicho pegou. Aí eu falei, onde você vai? Eu a conhecia, vou tirar cópia do outro lado da rua. Eu atravessei junto com ela. Ela foi tirando cópia e eu ajudando a montar os cadernos com ela. Com o gravador ligado na frente, falando em voz alta tudo que eu estava lendo. Você gravou tudo? Gravei todos os pontos do acordo, sem ter ficado com o documento. E montei a matéria no dia seguinte. Ela nem percebeu? Nem percebeu. Eu falei, olha que legal, os caras querem que a avenida chame Avenida General Motors. Eles querem uma linha de... E fui gravando tudo. Coitada dessa mas ela nem... Coitada. Você é malaco, eu estou revelando hoje um segredo que talvez ninguém como é que é no o CIESP nome saiba dele? Não. Coitada. Conta o nome dela pra mim. Não. Coitada. Não. Eu sei que o legal... O Biero morreu sem saber disso, não, né? Quando eu quis conversar depois da reunião com ele, eu falei, você precisa me adiantar os pontos da reunião. Ele não quis falar. Não vou falar. Eu falei, não tem problema, vou fazer a matéria assim mesmo. Como? Eu vou fazer assim mesmo. E fiz. E porque ficou eu tinha louco, usado. né? Nossa, ficou maluco, porque não era para ter vazado. Agora, o melhor da história. Quando sai o Luiz Moan, que era o diretor de assuntos corporativos da área que cuidava da negociação, eu parei ele e o entrevistei. Foi o único que falou. E ele falou com você? Ele não deu detalhes de nada. Mas conversou, muito polido. Exatamente. Mas, ou seja, registramos aquela história. E furou. Né? Foi muito gostoso. Legal. Ou seja, fazer isso está na alma de uma pessoa, do jornalista, independentemente dele estar hoje é ser jornalista, fazendo né, outra atividade. Isso é ser jornalista, né? É você estar ali naquele momento. Aquilo que você falou. Lá, naquele momento, eu estava lá. Agora, tem que planejar as coisas. E tem que ser bom no que faz. Você é bom no que você faz. Do lado de cá ou do lado de lá que eu posso falar. Agora, conta para mim e para os nossos telespectadores da TV Mogi News, como foi essa fase em que você chegou na CBN e o Heródoto Barbeiro estava lá no meio de uma greve, teve que se afastar e você ficou no lugar dele e substituiu o Heródoto Barbeiro, que é um jornalista, um grande radialista, hoje está na Record News, inclusive estou agendando com ele para entrevistá-lo aqui no Frente a Frente. Como é que foi substituir o Heródoto Barbeiro no rádio? Você que era tão menino ainda. Olha, eu fui para São Paulo para trabalhar na Globo Excelsior, que hoje é CBN, como pauteiro e redator. Então, a gente escrevia laudas e laudas, né, páginas e páginas de pauta orientando os repórteres que iam fazer matérias no dia seguinte. Fiquei durante uns 3 meses fazendo isso. Aí surgiu uma oportunidade para fazer reportagem, eu fui para a reportagem. Justamente quando eu estava iniciando esse trabalho na reportagem, houve uma greve dos jornalistas e radialistas da emissora. Eu estava com muito pouco tempo na empresa, mas eu não podia deixar de participar daquele movimento, não fazia o menor sentido. Eu falei, tudo pode se perder agora, mas enfim, tem que participar. Ficamos 15 dias parados, a rádio sofreu uma intervenção, ela participava de um sistema de rádio, o Rio de Janeiro mandou um novo diretor, e devido a um excepcional relacionamento que o Heródoto tinha com o seu José Roberto Marinho, né, que cuidava do Sistema Globo de Rádio, se achou por bem que ele deveria tirar férias durante um período. Foi essa versão que nós tivemos e, para mim, ela é suficiente porque, pelo respeito que nós todos temos pelo Heródoto, ele tinha que ser preservado mesmo. Até porque ele não tinha nada a ver com a greve. Era uma questão de política da empresa que os funcionários, em algum momento, não aceitaram. Nesse período do Heródoto, o primeiro dia que ele se afastou, eu recebi uma chamada no rádio, no carro, né, do Celso Freitas, que era o nosso chefe de redação, falando, você volta mais cedo para a redação, eu voltaria por volta de 1 hora, 1h30, volta mais cedo, você vai comigo na sala do novo diretor, e tudo que ele perguntar, você diz sim. Só falou isso para mim. Né? Aí eu entrei na sala e ele disse assim, o senhor mora onde? Em Mogi das Cruzes. O senhor consegue estar aqui antes das 6 da manhã? Eu falei, consigo. Nem sabia como. Eu ia de trem para São Paulo, sabe? Morava lá no entrar no ar às 6 horas da manhã, viu? Então, mas em São Paulo, agora, eu tinha que sair às 4. Tinha que sair às 4 aqui de Mogi. Aqui eu acordo às 4, é diferente, então. Né? Você imagina sair daqui 4 horas da manhã, pegar o trenzão? Mas eu tinha que falar que podia, né? Você sim, falou sim, durinho. Então, o senhor, a partir de amanhã, vai ficar substituindo o Heródoto, fazendo a apresentação do jornal de Excelsior, que na época era o nome do jornal. E você ficou horrorizado, né? Sim, senhor. Só. Não falou mais nada. Você não dormiu essa noite? Mas eu não dormi muitas noites. Primeiro porque eu queria ficar acompanhando o noticiário até a noite. Para saber o que estava acontecendo. Para estar atualizado. E ao mesmo tempo tinha que levantar muito cedo. Eu sei. Eu dormia hoje à tarde. eu faço isso. Eu dormia à tarde. Para poder descansar um pouco. Cochilava um pouco à tarde.
Como é que Mas foi uma experiência muito legal. Porque estava na época da presidência, não era? Os candidatos à presidência, era o governo Sarney. Era uma fase crítica porque o governo estava absolutamente desgastado. Eu me lembro. Os fiscais do Sarney, lembra? Isso foi no começo. Já estava no final do governo já. A né? campanha era toda de malhar o governo que estava acabando. O negócio estava feio. Fernando Henrique era líder do governo do Senado. Sim. Nem imaginava ele que ia ser presidente depois, né? Mas a passagem naquele período foram cerca de 60 dias, né? Essa passagem me deu uma experiência muito grande. Primeiro, de respeito de todo o pessoal da rádio. Porque no primeiro momento gerou uma expectativa de que eu estivesse querendo tirar o lugar de alguém. Eu não, eu sempre respeitei muito isso. Me deram uma função, eu quero cumprir bem o meu papel. Mas eu não quero fazer nada além daquilo que me pediram, porque eu respeito a pessoa. Foi um desafio difícil. O tempo todo me reportava dessa maneira a minha chefia, ao pessoal que estava na coordenação do jornal. Eu me lembrei dias atrás, um dos coordenadores do jornal é o Rinaldo de Oliveira, que é repórter da TV Bandeirantes hoje em Brasília, né? E tempos atrás, conversando com outros amigos, a gente lembrou dessa fase. Eu quase fui hostilizado no começo. Imagina. Porque jogavam as coisas para mim. Você é muito novo, né? Exatamente. Mas eu aprendi a fazer rádio em Mogi e lembrava sempre disso. E ouvindo muito rádio desde pequeno, desde criança, sempre gostei de rádio. Então, eu imaginava, eu não quero me influenciar pelas pressões, pela cobrança, eu quero me concentrar no que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que entrevistar alguém, me preparava para entrevistar alguém. Se eu tenho que fazer um comentário, eu tentava ser o mais embasado possível para falar pouco, mas fechar o raciocínio, deixar a coisa completa. Viegas, você, assessor de imprensa, jornalista, radialista, repórter, né, redator e tudo mais. Como que foi você chegar na Elbor, né? E eu sei que você foi assessor de imprensa primeiro da Elbor e depois você foi convidado para assumir o cargo, que é um cargo chiquérrimo, chamado de assessor de assuntos corporativos da Elbor. Como é que foi essa história, né? Porque você saiu do mundo do jornalismo hoje para uma coisa muito maior, né? Como é que foi essa virada na sua vida, essa guinada na sua vida? Em 97, no período que eu passei por Mogi, eu já tinha uma empresa de comunicação e vislumbrei a possibilidade de prestar assessoria de imprensa na cidade. Eu queria morar em Mogi novamente, estava voltando a morar em Mogi, mas achava que o mercado poderia absorver melhor um trabalho de assessoria de imprensa. Então eu semeei um trabalho em várias empresas, em várias organizações. Em algumas isso frutificou para o meu relacionamento. Mas o primeiro local foi a Elbor, em 97. Quando nós levamos para o seu Henrique uma sugestão de criar um informativo interno para os clientes, que é o Elbor News, exatamente, que é o Elbor News, que hoje está na sua edição 88 já, fechando 88. E eu acompanho desde a primeira. Então, começou assim. E aí eu trabalhava, tinha outras atividades, nesse período eu estava na Câmara, então o trabalho da Elbor era sábado de manhã, passar no escritório do seu Henrique, conversar com ele sobre as novidades, entender um pouco o que estava acontecendo. Ele ainda atende a gente sábado de manhã. Porque ele está em casa, né? Ele morou naquela casa, então é a casa dele, ele sempre está ali à vontade. Né? E aí eu passava lá, conversava com ele, atualizava a pauta e fazia o jornal. Quer dizer, por enquanto era uma assessoria sua. E era uma empresa local. Sim. Ela não tinha atividades em outras cidades, né? Até o momento em que começou a ir para São Paulo. 98 já começou a preparar lançamento, produto em São Paulo. Só crescer muito. Aí um dia, Marilei, foi muito engraçado, eu fui acompanhar a entrega de um empreendimento da Elbor aqui na cidade. O Elbor Bela Vista. E eu achei, assim, meio insossa a entrega, porque chegou lá a administradora, fez lá uma reunião de condomínio que é chata para burro, né? E como? E ninguém falou da Elbor, ninguém falou do empreendimento. Você falou, que chato. Falei, poxa vida, tá faltando alguma coisa aí. E eu sugeri para o senhor Henrique, foi muito engraçado. Eu falei, senhor Henrique, eu achei que faltou alguma coisa. Ele falou, o que está faltando? Ele falou, alguém falar lá que a empresa agradece, a confiança dos clientes e tal. Ele falou, você pode fazer? Desse jeito. Esse né? é o seu Henrique, né? Esse é o Henrique Borenstein. Então tá bom, então você vai fazer a partir de agora. Você faz. Eu acho que eu já fiz um 100. Ai, que beleza. Adorei esse negócio do 100. 100 entregas de empreendimento. Daquele dia para hoje. Daqui pra cá. Quer dizer, faltava mesmo alguma coisa, né? E é legal Isso você foi fazer uma das atividades. esse diferencial, né? E aí ele começou, claro, o seu Henrique é uma pessoa inteligentíssima, nós já sabemos disso, ele acabou colocando você em outras atividades. Como é que foi você chegar na empresa e ficando na empresa? Eu quero falar desse assunto depois do intervalinho comercial
inclusive falar de como foi assumir esse cargo, que aliás, assuntos corporativos, né, o que engloba isso, né? É uma gama grande para um jornalista que estava lá como repórter, né, foi assessor de imprensa. Como é que isso funciona na vida agora de um assessor de assuntos corporativos? E depois também eu quero falar, já, depois do intervalinho, sobre o pai solteiro. Você sabia que o Viegas é pai solteiro? De 2 filhos, um já faz engenharia, inclusive, é o outro lado. Como é que ele conseguiu, né, com todas essas atividades, cuidar de 2 filhos sozinho? Depois do intervalo eu conto os detalhes para você. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Roberto Viegas, que é o assessor especial, como é que é? Assessor de assuntos corporativos da Elbor. Já botei um especial na história, Viegas. Como que você chegou nesse cargo e o que é esse cargo efetivamente? Em 96, ou melhor, eu estou perdendo tempo já, né? Em 2006, a Elbor começou a preparar o processo de abertura de capital dela. Aí eu passei a acompanhar muito mais de perto o trabalho da Elbor para desenvolver, colaborar no que era, o que foi solicitado a mim, o material de divulgação relacionado com a história da empresa, tudo que a empresa faz, o processo de operação dela, o negócio dela, que montava um book que foi apresentado para os investidores na época dos roadshows, que são as visitas aos investidores para que viessem a comprar as ações da Elbor quando elas fossem lançadas, né? E foi a partir daí que comecei a ampliar o meu trabalho de relacionamento com a Elbor, que naquele momento, até aquele momento, era só de assessor de imprensa ou de produção do jornal interno da empresa. Ou, eventualmente, para essas situações que eu descrevi de acompanhar uma entrega de empreendimento. Foi um trabalho muito extenuante, eram reuniões longas. Marili, você não faz ideia. Reuniões que começavam às 8 da manhã até às 8 da noite. Num escritório, você não saía do escritório, você eventualmente tomava um lanche no escritório, porque havia um grupo muito especializado de advogados, economistas, analisando o perfil da empresa e tentando traduzir da melhor forma como ela deveria ser apresentada para o mercado. Puxa. É um trabalho muito bacana. Nossa, enriquecedor, né? Muito, aprendi muito com isso também. Imagino. E eu me lembro, tem o Henry, né, que é o filho do nosso, seu Henrique. o filho do seu Henrique, que é o vice-presidente executivo da empresa. Ele foi a algumas reuniões sem que eu soubesse delas, eu não tinha participado. Até que você vai comigo. Porque em alguns momentos ele queria mudar alguma coisa em alguém que estava escrevendo um texto, jogando lá na tela, e ele não ficava confortável de ficar orientando a pessoa a escrever, era um advogado que estava escrevendo. Aí eu fiquei do lado do Henry, entre ele e o advogado. Para você dar os toques. Aí ele falava, vamos trocar aquela palavra ali e tal, eu trocava. Entendi. À tarde eu já estava no comando do computador. Você já tomou o computador do advogado e ficou então, louco ele já estava escrevendo. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que a intensidade do trabalho, né? Isso, E como você foi se envolvendo também. Então, em 2007, esse processo aí, a empresa começou a crescer cada vez mais. Chegou um momento em que eu passei a me dedicar exclusivamente à Elbor e com novas atividades além da comunicação interna. Foi criada essa estrutura de assuntos corporativos que envolve hoje dentro da Elbor o relacionamento com o cliente, o relacionamento com a comunidade e o relacionamento com a imprensa. Então, é uma frente que hoje tem quase 25 pessoas. Nossa. Que me ajudam, né, a tocar isso tudo, né? Eu fico imaginando, eu que te conheço há muitos anos, como a sua vida mudou, né, nesses últimos anos. Porque a responsabilidade é muito grande, né, Viegas? Sim. Não é para um jornalista que começou lá como repórter de uma rádio de Mogi das Cruzes, né? Como que... Eu nunca me esqueço disso, viu? Não, a gente nem pode esquecer nossas raízes, né? Claro. Mas assim, para você deve ser muito enriquecedor, né? Esse trabalho, não é? Mudar a vida, assim. Eu tento sempre observar qualquer coisa como uma grande oportunidade de aprendizado. Tudo. Até mesmo os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, e não são poucos, no relacionamento com o cliente, na entrega de empreendimento, no relacionamento com a imprensa, alguma dificuldade que a gente tem de relacionamento com a imprensa, problemas que a gente tem em todo lugar, mas sempre buscando valorizar aquilo de bom que a gente pode fazer, melhorar aquilo que a gente está fazendo hoje, não é? Eu acho que o que me pediram que fizesse, no momento que eu passei a atuar nessa área, era principalmente ser o mais fiel possível a tudo aquilo que eu pudesse captar desses N caminhos que a gente hoje tem relacionamento, para que
a diretoria da empresa não ficasse totalmente isolada ou distante dessa realidade. Porque pelo volume de operação, é difícil imaginar que o senhor Henrique queira saber detalhes de um determinado empreendimento, da situação de um atendimento de um cliente pontual. Mas ele quer. E essa interface, isso, né? Essa interface é aquela que eu colaboro. Essa característica é do senhor Henrique Borenstein, de saber tudo o que está acontecendo na empresa. Sim. E uma empresa tão grande hoje, né? Que a gente tem orgulho de saber, É o grande diferencial da Elbor, né? inclusive, isso é uma empresa que tem dono. Porque o dono olha, e a gente o dono conhece acompanha. O dono. Isso Que eu trabalhar direto com ele. Nos cobra muito. Eu imagino. Aí eu quero entrar nessa fase, essa parte aí do homem, Roberto Viegas. Viegas, você, em determinado momento, você se separou da sua esposa, né, que hoje é ex-esposa, e ficou com os filhos, 2 filhos pequenos, né? Como é que é ser pai solteiro? Porque eu nunca entendi como é que você conseguiu fazer tanta coisa como você está assistindo agora aqui na TV Mogi News e ter conseguido também levar isso, né? Criar 2 filhos, um já está na faculdade, inclusive. Como é que foi ser pai solteiro nessa história? Marilei, a gente tem que aprender sempre, em tudo que a gente faz. E eu não escolhi ser pai solteiro, foi uma contingência. Essa expressão que você está usando, ela caracteriza bem isso, mas tem inúmeras pessoas que me ajudam, me ajudaram, compreenderam a minha situação e foram até condescendentes comigo em muita coisa, para que eu pudesse conduzir esse processo de criação dos filhos no dia a dia, né? Sozinho. Acho que para todo casal que num determinado momento percebe que não é possível mais continuar um relacionamento, é necessário que seja com muita lucidez tomada a decisão de quem fica com as crianças. Eu acho que não deve haver briga de disputa pela guarda, eu acho que tem que ter entendimento para isso. E na prática, na minha situação, as crianças ficaram comigo para que eu pudesse dar a eles, dentro de tudo aquilo que eu vivi, apesar de toda essa correria, melhores condições de conviver numa fase nova de vida que eles iam passar. Enquanto a mãe deles, que continuou sendo a mãe o tempo todo, e é a mãe deles, e eu falo o tempo todo com eles sobre isso. Já falou com a sua mãe hoje? Longe, já ligou para a né? mamãe hoje? Contou para a mamãe o que você fez? Uma coisa nova que ele precisa contar, que você precisa compartilhar. Eles passassem esse momento de uma maneira mais leve e a mãe pudesse reconstituir a sua vida da maneira que ela achava que devia reconstituir. Uma coisa mais leve. Exatamente. Bacana. Vamos para o jogo rápido com Roberto Viegas. Qual que é o seu ídolo, Viegas? Meu pai. Meu pai, mas olha, existem N motivos da gente se inspirar numa pessoa. Né? E às vezes você busca uma pessoa que é muito bem sucedida na vida porque ganhou muito dinheiro, tem fama. E meu pai não, meu pai é uma pessoa muito humilde. Simples. Falo com orgulho disso, meus pais. Né? Imigrante, veio para São Paulo construir a vida. Bacana. Educou os filhos e deu um exemplo de vida extraordinário para mim. Por quê? De confiar nas pessoas, de acreditar nas pessoas, de confiar no que você faz, de se dedicar ao máximo àquilo que você faz e de ser honesto, de buscar sempre fazer o melhor. Acho que seus pais são vivos? São vivos, graças a Deus. Então manda beijo para os pais, né? Graças a Deus. Pedro e para a Dona Maria dos Anjos. Beijo para eles, você se emocionou. Claro, mas eu me emociono bacana, sempre. Né? Sempre. Bacana. Qual que é o livro de cabeceira do Viegas? É a Bíblia. O filme que você marcou aí a sua vida? Olha, eu gosto muito de assistir a filmes, mas eu não sou muito apegado a um filme épico, alguma coisa memorável. Eu gosto muito de filme de aventura, filme policial, né? E a saga do Jason Bourne, lá, do Matt Damon, eu assisto várias vezes, se eu tiver, eu gosto de assistir. Me curte. Uma frase marcante do Viegas. Frase marcante. Olha, tem 2 frases que eu gosto muito. Uma delas tem a ver com a carreira. Na época em que a gente escreve um texto em material impresso e acaba se equivocando do que escreveu, que é atribuída a Monteiro Lobato, que diz assim que o erro é igual a um saci, se esconde entre as letras e aparece depois do material impresso. Não é? Verdade. E uma outra eu aprendi com o senhor Henrique Borenstein, que essa é muito importante e é verdadeira, ela bate sempre. É melhor um final horroroso do que um horror sem fim.
Melhor o final horroroso que o horror sem fim. Adorei. Toda vez que adorei. você se deparar com uma situação dessa, lembra dessa frase. Um exemplo de vida. Você tem uma pessoa com um exemplo de vida para você? Tem. Quem? Seu Ricardo Strazi. Por quê? Olha, eu convivi com ele no período em que ele ainda era presidente da APAI, e eu vivi muitas situações em que, pela humildade dele, ele conseguia agregar tanta gente apoiando essa causa. Né? Essa é uma pessoa que marcou. Um hobby. Olha, Marley, eu não tenho assim hobbies, né? Eu tento transformar alguma coisa do dia a dia que necessariamente eu tenha que fazer em hobby porque eu gosto de fazer. Agora você vai falar, é absurdo isso, mas eu adoro ir no varejão. No domingo? No domingo, eu adoro. O dia que eu não posso ir, eu fico frustrado. Não importa se você vai carregar sacola, carrinho, vai enfrentar, alguém vai pisar no seu pé, aliás, não importa. Quantas mil pessoas você conhece lá, né, todo domingo, e vai que você reencontra? Pessoas. Isso mesmo. Cor preferida? Azul. Dia ou noite? Dia. O que você faz nas horas vagas? Olha, eu tento ficar o máximo possível com os meus filhos, você tenta, né? Tento, né? Não é... Sempre que dá. É. Você é bom em quê, Viegas? Em ouvir. Parece incrível, né? Você eu ouve adoro bastante. ouvir. Sim. Eu aprendo muito ouvindo, eu gosto de ouvir. É uma característica. Hoje eu falei porque você me deu corda. É claro, imagina, estou aqui para isso. Você é péssimo em quê? Minha filha diz que eu sou péssimo em computador. E eu juro que eu lido com isso no dia a dia. Sua filha é muito melhor que você, eu tenho certeza disso. Nossa, me dá um baile, então vai ser muito ruim. Tem uma lembrança da infância? É uma lembrança que mistura um pouco de imagem, um pouco de aroma, os cheiros dessa fase, né? Quando ia para a escola, levava a lancheira e tinha lá o pão com manteiga e o suco. Aquele cheiro que ficava impregnado na lancheira, mesmo depois que você... sente até hoje? Até hoje. O esporte? Eu gosto de futebol, não pratico, né? Já joguei lá atrás, sonhei ser jogador, que é história de criança, né? Mas não é atleta? Não. O que você mais curte na internet? É o noticiário. Que a gente acompanha. Um lugar? Mogi, Serra do Itapetí, melhor ainda. A Serra. Um sonho? O meu sonho, Marilei, é que as casas não tivessem muro. Bacana, não precisa morar em condomínio, nem lugar trancado. Não precisa morar em condomínio fechado. Só que para chegar lá, a gente tem tanta coisa para vencer. Verdade, né? Verdade. O que você não suporta nos outros? Também tem N coisas aí, né? Sim. Mas eu acho que a falsidade é a pior de todas. Um medo? Eu acho que é um medo comum a tanta gente, que tem pessoas queridas e às vezes fica longe delas durante um período, durante o dia, durante a noite, durante um tempo maior. Verdade. É a história da segurança. Segurança. Que essas pessoas possam sofrer alguma coisa. Tem mania de quê? Mania de ouvir rádio. Eu também tenho. Eu saio ouvindo rádio desde cedo, né? Viciado. Viciado em rádio. Uma mensagem para você deixar para os nossos telespectadores ou para os internautas que estão assistindo a gente agora. Olha, eu acho que a melhor mensagem que eu poderia deixar tem a ver com a maneira como eu vivo. Eu tento buscar dentro de mim energia para enfrentar todas as dificuldades e a gente tem essa energia, tem essa força. Eu gosto de acreditar nas pessoas, mesmo quando me decepciono com elas em algum momento. Eu prefiro virar a página diante de qualquer dificuldade, qualquer problema de relacionamento, eu prefiro virar a página e seguir em frente. Eu acho que a gente tem que acreditar que a gente pode fazer mais e melhor. Bacana. Você tem uma historinha que você queria contar sobre o Mogi News, né? Falar do Sidney um pouquinho? Foi muito legal isso, viu? Teve um momento da minha carreira que, por pouco, eu não me tornei editor do Mogi News, né? Você foi convidado. Fui convidado, conversamos bastante, né? Bastante. Mas surgiu uma relação muito bacana que foi a de desenvolver projetos editoriais para o Mogi News. Era um momento novo do jornal, ele estava se consolidando como esse veículo grande que ele é, importante que ele é para a nossa região. E dias atrás estivemos na entrega do prêmio de responsabilidade social e o Wilson Bego, que é um diretor comercial, fez questão de lembrar que o projeto nasceu numa reunião que estávamos nós três juntos, né? Bacana. E eu fiquei muito feliz dessa lembrança dele. Você faz parte dessa história? Porque de fato foi assim. Eu falei, Sidney, você tem uma ferramenta enorme aqui, tem muita coisa para fazer. Bacana. Então, a primeira revista Mogi News, que hoje ele tem já, nem sei quantos números já editaram, a primeira revista nasceu conosco, o projeto editorial. Você tem uma partinha aqui nessa história. Isso. A música para fechar o programa?
outra coisa que eu falei que a minha filha me pega, né, a Letícia, I Just The Way You Are, Do Barry White, ou do Billy Joel. Pra fechar. Pra fechar, porque ela queria que pusesse outra música mais moderna, a mesma outra versão do mesmo. A sua filha achou que você estava muito velho com essa música. Isso. A Letícia é sua filha. Letícia. E o Renan é seu filho. Isso. Viegas, obrigada por ter vindo. Obrigado Adorei a você. sua história, saber um pouco mais da sua história. Tenho certeza que o telespectador também. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Beijo, querido. Beijo, obrigado. Roberto Viegas, você conheceu a história desse jornalista empreendedor e que hoje aí superou todas as expectativas, está lá como assessor de assuntos corporativos da Elba. Obrigada pela audiência, espero que você tenha gostado do nosso programa. Um beijo e até o próximo. And I don't see you